Que alegria, né? Para mim, um privilégio imenso, uma satisfação sem medida. Nada debaixo do sol pode ser melhor do que olhar para o rosto de quem a gente quer bem. É muito bom, é doce demais, e eu louvo a Deus pelo privilégio de vê-los. Que a paz do céu esteja com cada coração. Esses dias, para mim, serão dias preciosos. Deus sabe cuidar da alma da gente, Ele sabe fazer isso, e Ele sabe quanto a minha alma se alegra, e Ele sabe me dar presentes. Eu costumo dizer que quando Deus quer cuidar de mim, Ele me dá pessoas. Tem muita gente que recebe dinheiro de Deus, Ele dá um jeito e bota dinheiro na mão, mas no meu caso, dinheiro não vem muito não. Ele acha que eu preciso de outra coisa, e normalmente Ele me abençoa com pessoas, e eu louvo ao Senhor porque Ele me conhece bem. Louvo demais o nome dEle. Eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho nesta noite, tomar esse tempo para uma reflexão que parte do nosso porquê de estarmos aqui hoje, né? A igreja, para mim, é a comunidade dos perdoados. Quando aqueles que foram alcançados pelo perdão do Senhor decidem se encontrar. A igreja também é um instrumento de Deus para fazer contenção às nossas angústias. E eu preciso da igreja. Entre outras coisas, a igreja tem o papel de descentrar o meu eu. Tirar o meu eu do centro da minha vida. E esta é uma grande obra, porque se você reunir os 7 bilhões de habitantes do mundo, todos eles juntos fizeram muito menos mal a mim do que eu mesmo. Eu sozinho consegui danificar a mim muito mais do que os 7 bilhões de habitantes desse mundo. E se existe um lugar debaixo do céu que retira este eu tão perigoso para a minha vida, do centro dela, e reinstala, e faz com que ela passe a funcionar a partir de um outro eixo, que é Jesus Cristo, então eu louvo a Deus pela existência dessa estrutura. E a igreja faz tudo isso. Para mim ela é a comunidade dos perdoados. Para mim ela faz contenção às minhas angústias. Eu tenho muitos porquês que eu não me encontraria interesse em responder em nenhum outro lugar. Ainda que uma vez ou outra a igreja não consiga responder os meus porquês, pelo menos existe um lugar interessado nos meus porquês. Eu estou nele. E parece que todos nos reunimos e temos temas muito peculiares. Bem, amar nesta era de sobrecarga é muito difícil. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em São Lucas, capítulo 21, verso 34. É um texto responsabilizador. Não é um texto que trabalha com culpa. É um texto que trabalha com responsabilidade. E eu aprecio esse texto de uma maneira singular. É um texto escatológico, fala do final da história. Ele combina muito com o que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, quando ele fala dos últimos dias e a condição humana nos últimos dias. E esse texto é singular. Nesse caso, o texto é proferido pelo próprio Jesus Cristo. Um detalhe, um pouquinho sobre a minha vida. A gente voltou de Assunção, nós passamos quase 5 anos em Assunção, uma experiência maravilhosa, né? Sara fala bem o espanhol já, né? Levou um tempinho, mas fala bem. A gente trabalhou lá, Deus me abençoou muito. Demos aula na universidade, que existe lá em Assunção, pude dar aulas lá. Fundamos um espaço Novo Tempo lá, uma estrutura diferenciada. Lá Jesus nos deu a alegria de trazer para a fé algumas personalidades de um ambiente difícil de crer que exista algo melhor, mais relevante, mais significativo
do que o ambiente onde eles viviam. A gente trouxe para a fé, por exemplo, a Miss Paraguai. Veja, uma moça do mundo da beleza, uma mulher de 1,85 m de altura, com uma beleza que realmente chama atenção, é uma Miss, não pode esperar coisa muito diferente. Mas trazer essa alma do universo da beleza estética para a beleza de Pedro, em 1 Pedro 3, de 1 a 3, a beleza da alma, a construção de uma estética interior, que a gente chama de ética. Foi uma experiência maravilhosa. Lá foi batizado o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Paraguai. Um homem que, quando o presidente do Paraguai vem ao Brasil, ele vem junto. E esse homem desse universo político, midiático, empresarial, para encontrar um espaço na alma e abrir a agenda do coração para colocar o nome de Cristo, é um feito do Espírito Santo. E a gente foi testemunha de muitos milagres. Nós batizamos o filho do piloto do avião presidencial. Então, assim, eu creio na mão de Deus, buscando pessoas em todos os lugares. A primeira vez que eu tive piedade, compaixão de pessoas ricas, por exemplo, eu estava andando pela rua, vi uma Ferrari, não tem como não chamar a atenção. Ferrari chama a atenção de qualquer um, inclusive, né, a minha atenção, eu admiro carros, né? Meu carro é um Renault Clio 2008, mas eu admiro o carro bonito dos outros, não tem problema. Eu vi a Ferrari, que carro incrível, eu ia passando, olhei, a janela estava meio baixa, e uma moça que estava dentro olhou, e eu só vi daqui para cima, e eu vi uns olhos de lágrimas, eu vi olhos que choravam. Aquela moça me impressionou. E daquele dia em diante, eu passei a ter compaixão de gente que anda em uma Ferrari, por exemplo. Consigo amar a alma dessas pessoas. Não quero nada delas. Eu não troco o que eu tenho no meu coração pelo que a maioria delas tem no bolso. Eu não troco. Então, Deus me deu uma missão. E eu amo os riquinhos. Não quero nada deles. Só amo a alma deles. Não é fácil lutar contra o materialismo. Lutar contra o materialismo é um desafio muito pesado, penoso. É preciso uma equipe de gente que ora. E a experiência lá foi maravilhosa. Fundamos uma igreja no bairro principal, lá de Assunção, Villa Morra. E Deus nos abençoou. E hoje estou aqui muito feliz. Palavra de Deus em São Lucas, capítulo 34. Bom, a gente voltou e agora a gente está na Bahia, viu? Estamos ali na Bahia. Essa semana teve micareta lá em Feira de Santana. Pense numa festa. A Bahia e festa parece que são a mesma coisa, sinônimo, viu? Sinônimo. Olhai por vós mesmos. Em outra versão, cuidai de vós mesmos. Para que não aconteça, isso não pode acontecer, disse Jesus, que o vosso coração se sobrecarregue de glutonarias, de embriaguez e das preocupações da vida. E venha sobre vós a minha volta, aquele dia, e encontre a todos desprevenidos. Tenha cuidado de você mesmo, disse o texto sagrado, para que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue com os cuidados desta vida. Um coração pode ficar sobrecarregado. E o que acontece com o amor, que é o motor de nossas ações, que é o que justifica, que é o que torna boa qualquer ação de sua parte? É o amor. Sem o amor, distribuir cestas básicas não vale nada. O que dá legitimidade a toda bondade, a todo ato esteticamente bom, é o amor. Como fica o amor nesse tempo de sobrecargas?
quando a alma está sobrecarregada. Bem, dizer que o mundo está em crise e não dizer nada é a mesma coisa. O mundo sempre esteve em crise, desde o primeiro dia que o pecado entrou nesse planeta, o mundo entrou em crise. A verdade é que tudo à nossa volta conspira contra o equilíbrio. Tudo. E se você me pedir para resumir a vida cristã em uma palavra, eu escolheria a palavra equilíbrio. Fazei tudo com moderação, é o que está escrito. Mas tudo em nossa volta conspira contra o equilíbrio, tudo. Nós vivemos em uma cultura hedonista. Vivemos em um momento em que, como nunca, necessitamos calibrar nosso interior, estruturar nosso interior a partir das âncoras ideológicas que saem desse livro. Esse livro é um software para baixar a mente de Cristo e fazer com que eu funcione como marido com a cabeça de Cristo. Fazer com que eu funcione como pai com a mente de Cristo. Não te apartes do livro desta lei. Insistiu, suplicou o profeta ao povo de Israel. Não te apartes deste livro. O povo ia entrar em Canaã. Era o último dia de vida de Moisés. Deus tem umas coisas que a gente só vai entender quando encontrar com Ele ao vivo. Porque no último dia de vida de Moisés, Deus diz assim: eu vou colocar um cântico no seu coração, você vai reunir o povo todo, você vai ensinar o povo a cantar, e quando o povo aprender a música, você vai saindo, sobe o Monte Nebo, porque você vai morrer. No último dia de vida, Deus ainda querer que o sujeito tenha esse dia cantando e ensinando outros a cantar. E naquele último dia ele disse: não se apartem desse livro. Esse livro vai lhe estruturar, vai estabelecer âncoras internas, e quando a tempestade se abater sobre sua vida, você estará estabelecido. Estabelecido. Agostinho de Hipona disse: aquele que aceita da Bíblia só a parte que quer, acredita em si e não na Bíblia. Eu vou repetir. Aquele que aceita da Bíblia só a parte que quer, acredita em si e não na Bíblia. Estou dizendo isso para motivar todos a terem uma vida íntima com este texto. Na era da sobrecarga, ele é estruturante, ele estabelece a minha alma de uma maneira incomum. E a pergunta é: como é possível que um coração fique sobrecarregado? O texto bíblico é claro quando diz que eu tenho que cuidar de mim, que vigiar, que olhar por mim, para que não aconteça que o meu coração se sobrecarregue. Nosso momento atual, nossa cultura, ela inaugura a anarquia dos afetos. Ela inaugura a anarquia dos limites. E é um momento extremamente antinomista. Extremamente. E a ausência da lei, do amor à lei, do amor à ordem, claro, gera a anarquia. Anarquia é uma palavra que narquia é governo, e esse a é de negação, ou seja, sem governo. Assim como monarquia, mono é único, narquia, governo de um só. Tira Dom Pedro e estabelece a república, e aí você tem a coisa pública, res, coisa, pública, público, coisa do povo. Aí o governo volta para o povo.
Sai de Dom Pedro, da monarquia, governo de um, para o governo do público, do povo. A anarquia é a ausência de governo. A anarquia dos afetos é a ausência de governo na minha interioridade. Eu não posso abandonar o meu interior, disse Cristo. Cuidai de vós mesmos, para que o vosso coração não se sobrecarregue, não vá aceitando cargas. Vamos pontuar uma carga: as pressões. Pressão é uma coisa que só existe quando eu admito. Ninguém, nem meu chefe, nem o chefe do meu chefe, tem poder para me pressionar se eu não admito. Ele vai falar, eu vou ouvir, vou escutar, mas a pressão vai existir a partir do momento que eu acolha, que eu admita a pressão. Só que uma pessoa que não cuida do próprio coração, não vai saber se proteger. E guardar meu coração, de acordo com Jesus, é responsabilidade minha, intransferível. Ninguém poderá fazer isso por mim. Cuidai de vós mesmos. A era da sobrecarga, que é esse momento que a gente está vivendo, que Jesus Cristo disse: cuide para que essa condição não alcance sua alma. Essa era, esse momento em que vivemos, gera uma enorme necessidade de prazer. Prazer. Prazer para compensar viver. Porque se a carga for muito grande, a gente não quer mais viver. Aí tem que acontecer algumas coisas muito boas, muito gostosas, muito prazerosas, como se o cérebro quisesse salvar a minha vida. Oh, meu Deus, como eu preciso guardar meu coração. A era da sobrecarga, ela traz excesso de cobrança, excesso de decepções, traz muito poucas garantias. Vivemos um momento de insegurança. Como diante de um conjunto de fatores que geram um verdadeiro desencanto no meu interior, como eu vou sobreviver em uma era como essa? Como é possível? Quando eu vos convido a um relacionamento profundo com a palavra do Senhor, é por um motivo simples. A palavra do Senhor é estruturante. Mas se tem um elemento que faz profunda diferença na existência, é a intimidade com o Senhor, no meu ambiente de oração. Gente, a oração, ela muda a vida de quem ora, e muda a vida das pessoas por quem nós oramos. A oração é um instrumento através do qual Deus organiza toda a nossa vida em função de nossa vida espiritual. A oração é um instrumento divino para trazer Jesus para o centro de nossos diversos temas. O grande detalhe é que tudo que está em volta de Jesus se organiza naturalmente. E quando Jesus vem para o centro das minhas economias, minha vida econômica se organiza naturalmente. Quando Jesus vem para o centro da minha vivência familiar, a minha vida familiar vai se organizar, é um processo natural, porque tudo, absolutamente tudo, o que está em volta de Jesus se organiza naturalmente. A igreja é uma estrutura que tira o meu eu do centro e coloca Jesus no centro. Toda a nossa liturgia, desde ajoelhar-se, é para render o eu.
Fechar os olhos é para renunciar à minha cosmovisão e acatar esta visão de mundo. Mas Jesus disse que nossas orações têm problemas. Tem problemas. Ele disse que a gente não sabe orar. Jesus Cristo disse que a gente ora mal. Uma vez, os discípulos viram Jesus orando, viram ele orando. Os discípulos ficaram tão impressionados, que disseram uma coisa que nunca disseram. Eles viram Jesus ressuscitando mortos e não disseram: Senhor, ensina-nos a ressuscitar mortos. Não pediram isso. Eles viram Jesus multiplicando pães e eles não disseram: ensina-nos a multiplicar pães. Eu não sei o que eles viram. Eu sei que eles viram Jesus orar de uma maneira que impactou mais do que a multiplicação dos pães. Impactou mais do que ressuscitar o filho da viúva de Naim. Eles não disseram: Senhor, ensina-nos a devolver a vista aos cegos. Não. O que Jesus estava dizendo, não, eu não sei como era. O que eu sei é que impactou tanto a eles, que eles disseram: Senhor, ensina a gente a fazer isso. Aí veja um detalhe. Na era da sobrecarga, eu estou defendendo duas teorias. Eu saberei amar e saberei proteger o meu amor para com minha família, meus amigos, minha fé, minha igreja, minha esposa, meu próximo como a mim mesmo. Na medida em que eu me apego ao livro desta lei e compreendo a função da comunhão com o Senhor através da oração, eu salvo e guardo, protejo minha interioridade em um momento de anarquia dos afetos, anarquia dos limites e antinomismo. A oração, tá bom. Pensa comigo. Não vou nem pedir para ler a Bíblia, porque os textos vocês conhecem de cor. Lembram de Ezequias, rei de Israel? Rei de Israel, tá bom. Esse Ezequias, o profeta visitou e disse: organize a tua casa, põe a tua casa em ordem. É uma ordem estranha, porque a gente está falando de um dos melhores reis da história de Israel. Ele colocou em ordem o país, a nação. Ele colocou a nação em ordem desde o tema da religiosidade, de expulsar tudo que era estranho. Ele foi um governante espetacular. Esse tal desse Ezequias foi um governante ao nível de Salomão e de Davi. Um espetáculo. As finanças, a nação era superavitária, tudo. Um equilíbrio incrível. E Deus chega e diz a ele: olha, você vai morrer. A sua família está desordenada. Coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E existem coisas dentro da sua família que só você pode fazer. Eu não tenho como transferir. Antes que você morra, coloca em ordem a sua casa. Foi um pedido que Deus fez a ele, a Ezequias. Ezequias ouviu e ficou chocado, porque ele não queria morrer. Então ele vira para a parede, chora um montão, e aí ele faz um pedido a Deus. E Deus escuta. Deus atende o pedido dele. 3 anos depois, ele tem um filho. O nome do filho, Manassés. O pior rei da história de Israel. O pior.
Jeremias, no capítulo 15, chega a dizer, no livro de Jeremias, capítulo 15, o profeta chega a dizer que Babilônia foi trazida por Deus sobre Israel, contra Israel, por causa dos pecados que Manassés fez o povo de Deus pecar. Atribui culpa a Manassés, filho de Ezequias. Pronto. Agora eu vou dizer o que eu quero dizer com essa historinha, tá bem? Deus fez um pedido a Manassés, a Ezequias. Organize a tua casa está desordenada. Ele não ouviu. Ele não atendeu. Dele, um grande rei, veio um filho que foi o pior de Israel entre os reis. Deus tinha muita razão quando chegou a ele: Ezequias, você é ótimo como governante da nação. Mas eu sei, Ezequias, que governar a família é mais difícil que governar o país. Só que eu estou aqui para lhe ajudar, Ezequias. Vá governar a sua casa. Ponha governo na sua casa. Deus atendeu o pedido de Ezequias, mas Ezequias não atendeu o pedido de Deus. Nós precisamos aprender a orar na direção de pedir ao Senhor que nos ajude a atender os pedidos dEle. Mas nossas orações são muito motivadas em atender, em pedir ao Senhor que atenda nossos pedidos. Nós precisamos aprender a orar ao Senhor para que Ele nos oriente no cumprimento dos pedidos dEle. Nossa espiritualidade está contaminada com egoísmo, com um monte de coisas que veio para a nossa religiosidade por causa da falta de vigilância e de cuidado com o meu interior. E toda esta cultura de sobrecarga, toda esta anarquia de afetos, onde o meu amor por minha esposa vai diminuindo, e eu só percebo que o meu amor acabou quando a relação está insuportável. Como que uma coisa vai acontecendo dentro de mim e eu não percebi? E o pior, eu ainda dou uma de Adão. Transfiro a culpa, uma culpa que a palavra de Deus não admite. A palavra de Deus jamais aceitará que eu justifique minha falta de fidelidade no comportamento dela. Porque a palavra de Deus atribui a responsabilidade por guardar meu coração e meu procedimento, meu comportamento a mim. Pense no mundo todo. O mundo todo tem muitas coisas. No universo de Deus, planeta Terra, qualquer lugar que você imaginar, você só tem controle sobre uma coisa: seu comportamento. E o controle do seu comportamento só será possível se você montar vigilância sobre a entrada do seu coração. Se você não guardar sua alma, você vai ser surpreendido por cada coisa que você jamais planejou que habitasse seu interior. Sentimentos, desejos, enfermidades da vontade. A vontade enferma por impulsividade, por obsessividade, compulsividade, depressividade, a vontade absolutamente adoecida. Porque um coração que deveria estar cheio da ideia de Deus sobre família, da ideia de Deus sobre trabalho, eu não posso ter uma relação prostituída com o trabalho, onde eu vou a um trabalho só para tirar dinheiro e levar para casa.
Eu não posso ter uma relação prostituída com o trabalho. A visão de Deus sobre filho, a visão de Deus sobre meu corpo, sobre este corpo, Ele tem uma opinião sobre ele e a maneira sobre como eu devo usá-lo. Eu preciso ter cuidado, porque o vazio na alma que a gente encontra no presente século, as pessoas ficam tentando extrair desse corpo todos os prazeres que ele possa dar, para poder dizerem que tiveram um bom dia. E o pobre desse corpo, extremamente limitado e finito, não pode abastecer a minha alma com motivo para continuar vivendo. Esse corpo é incapaz. O sexo não vai dar à minha alma tudo o que minha alma necessita para ter significado na vida. E a gente começa a extrair do corpo, tome comida. Abre a geladeira quando deveria abrir a porta do quarto. Para orar, né, meu filho? Aí vai resolver problema da alma abrindo a porta da geladeira. Pelo amor de Deus. Esse corpo que eu tenho não é capaz. Por quê? Porque Deus colocou o infinito no meu coração. Isso está em Eclesiastes 3. Ele colocou o infinito. Como que algo tão finito como esse corpo de 1,72 m vai fazer contenção? E a gente fica tentando tirar desse corpo tudo que ele puder dar para continuar dizendo que teve um bom dia. E uma coisa ridícula, absolutamente ridícula, uma cultura idiotizante, que faz todo mundo se mover em busca de qualidade de vida, quando o que a vida está necessitando é de sentido. E vai todo mundo em busca de qualidade. É qualidade. E aí vende o período da manhã para uma empresa, o período da tarde para outra empresa, vende à noite para outra empresa, porque está buscando qualidade de vida. Quando o que está faltando é sentido para a vida. Vai evangelizar a classe alta que você vai descobrir isso. Uma pessoa que tem dinheiro para pagar um prato de comida, só um prato, R$700 num prato. Um prato de comida, pequenininho, decorado com uma folhinha de alguma coisa, de manjericão, de qualquer coisa, em cima do arroz, tal. Um maracujá que vem da Índia, bota ali, tal, bota uma decoração, 400 gramas, 700 conto. Qualidade? Se você quiser, tem garçom para levar no colo até o carro. Quer mais qualidade? O que falta é sentido. Abra o olho, abra o olho. O vazio é de significado. É vazio de significado. E esse vazio miserável, ele pode ser leve em física, mas em espiritualidade, o vazio é a coisa mais pesada que existe. Por isso, em nome de Jesus, guarde o seu coração. Olhai por vós mesmos, cuidai de vós mesmos, guarda o teu coração. A sua alma não suporta falta de sentido. A angústia vem pesada. E aí a pessoa não sabe de onde veio a vontade de morrer. Veio do descuido, da negligência com a minha interioridade. Que Jesus disse: cuidai, para que o seu coração não se sobrecarregue com as atividades, com as preocupações ou com os cuidados desta vida. Cuidai. A sua agenda não pode deixar você com vontade de morrer. E deixa. Não se engane, não. Não deixa num link direto, mas deixa num link indireto.
sai daí para um problema e daí para a vontade de não existir mais. Quando não existir, passa a ser, olha, uma opção interessante. Em relação a viver a vida que eu estou vivendo, é uma opção a se considerar. Quer ver uma coisa que estrutura a alma? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Você vai ter um encontro mais honesto. Coisa boa, meu Deus. Existe um lugar onde eu posso ser honesto. E a minha alma encontrará repouso. Repouso. Você sabe o que é esse mundo para mim hoje? Gente, às vezes, inclusive a igreja, viu? Eu sou pastor, mas não me levem a mal, não. Eu acho que todos nós estamos num imenso baile de máscaras. É só uma opinião. Não sofram por isso. Mas eu acho que esse negócio todo é um baile de máscaras. E o eu, o verdadeiro de cada um de nós, está perdido aqui dentro, em algum lugar, depois de colocar máscaras para poder se apresentar, pela imensa necessidade de ser desejado. Jacques Lacan, sujeito meio exótico até, mas Jacques Lacan dizia que o maior desejo dos seres humanos é o desejo de ser desejado. Em nome de ser desejado por você, eu renuncio à minha identidade, e construo um personagem que eu creio que fará você me querer mais do que o meu verdadeiro eu tem para cativá-lo. E eu fabrico um personagem. E ao longo da vida eu vou vivendo tantos personagens e colocando tantas máscaras, que chega um momento que eu não sei mais qual é a verdadeira. Sabe de uma coisa? Graças a Deus as máscaras também enferrujam e os sofrimentos da vida faz com que elas caiam. E um dia, cedo ou tarde, às vezes no leito de morte, a pessoa pede o perdão que deveria ter pedido há 30 anos atrás. A pessoa faz reconhecimentos que deveria ter feito há 50 anos atrás. Amem a verdade. Pratiquem a justiça. E andem humildemente com Deus. É assim. Você sabe qual é o grande tema? É que Deus me fez um ser espiritual. E existe um conjunto de coisas que agridem a essa dimensão do meu ser. E eu não posso viver como se essa dimensão não existisse. Não posso. E eu preciso guardar esse bendito desse coração que Ele me deu. Que nesse texto é sinônimo de minha interioridade. Não descuide de sua alma. Um dia, você terá que dar contas de você a Deus. E Deus, Ele leva isso tão a sério, que na manhã da ressurreição, quando Ele me levantar, se os meus olhos não o verem antes, se eu descansar, então Ele vai me despertar. E na manhã da ressurreição, quando eu acordar, Ele é fiel para guardar o meu depósito. Ele vai guardar a minha identidade.
Ele vai me devolver a existência. E eu, naquela manhã, não vou estar perdido, perguntando quem sou eu. Na manhã da ressurreição, quando a trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, eu saberei que eu sou eu. Ele poderia me trocar por outro. Eu não estarei consciente para ver. Mas sabe de uma coisa? Ele é fiel. Ele vai fazer com que esse cara aqui, que já é bonitão, fique mais ainda. Ele vai tocar a estrutura física do meu ser, do meu corpo. Mas a minha identidade, ele é fiel. Eu nunca vi tanta fidelidade. A minha mente nunca imaginou tamanha fidelidade. Porque se alguém tivesse feito comigo, tivesse se relacionado comigo, como eu me relacionei com ele, eu não queria ouvir uma palavra dessa pessoa. Mas o amor dele e a fidelidade dele, pensar em alguém tão honesto assim, me comove. E é um incentivo que eu quero dar a todos aqui. Quando o apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, tem uma intenção muito forte por trás disso. Um fenômeno inevitável vai acontecer na sua vida. Você pergunta, mas o quê? Eu penso nas coisas do alto, mas depois eu volto para a terra. É verdade. Só que quando eu vejo o homem elegante, amoroso, paciente, confiável, sem máscaras, amigo leal, que eu serei no reino dos céus. E quando eu me vejo caminhando pelas ruas de ouro da santa cidade, com alegria, com nobreza, com dignidade, e eu tenho que sair do sonho, da imaginação, e voltar para a realidade, a verdade é que, como eu não tenho o botão de liga e desliga, essa impressão de tudo que eu serei lá, eu projeto para aqui. E por algumas horas, às vezes alguns dias, eu me pego caminhando como eu vou caminhar lá. Eu me pego me relacionando como eu vou me relacionar lá. É incrível como gastar um tempo pensando em como eu serei lá, afeta como eu sou aqui. Pronto. Resumo do sermão. A palavra de Deus guarda o seu coração, estabelece âncoras internas. O seu quarto de oração, tudo que está em volta de Jesus se organiza naturalmente. Na oração, você coloca Jesus no centro e tira o seu ego do centro. Oração. E depois, terceiro, pense nas coisas lá do alto. Você vai perceber que quando sua mente tiver que voltar para a realidade, você vai ter atitudes aqui, semelhantes a que você terá na eternidade. Pensar nas coisas do alto faz de mim já aqui e agora alguém que, embora aqui, se conduz como cidadão de outro lugar. Nem parece que eu sou terráqueo. Nem parece. Deus te abençoe. Lhe encha de sua graça. E nessa era da sobrecarga, onde a gente vive a anarquia dos afetos, onde a gente vive uma conjuntura de antinomismo, pelo amor de Deus, não se aparte da palavra do Senhor. Por quê? Porque ela instala a mente de Cristo e começa a rodar um programinha aqui.
que faz você ser um pai com a cabeça de Cristo. Ser meu amigo com a cabeça de Cristo. Faz toda a diferença. Esse livro faz o transplante de cosmovisão. Olhe para ele. Olhem. Vocês podem olhar para ele. O que eu vou dizer, eu vou deixar você pensando aí umas 2 semanas. Este livro é a única coisa verdadeira desse planeta. E está na minha mão. Mas sabe qual é a grande sacada? É colocá-lo no meu coração. Imagine se a coisa mais verdadeira, a única, não é a mais, não. A única coisa verdadeira desse planeta. Minhas mãos estão segurando. E pode estar com toda a sua grandeza na minha alma. Tire tempo. Tome tempo. Não leia. Transfira daqui como quem faz uma cópia, né? E no computador não fica aquela coisinha dizendo que está saindo da máquina para o pendrive. Aí você vai lendo, aí vai fazendo transferência. Daqui a pouco, transferência completada. Em nome de Jesus. Toda a beleza do céu na minha cabeça. E o mundo não lê esse livro, mas meu vizinho lê a minha vida. Eles não leem a Bíblia, mas eles leem a minha vida. E eu estou preocupado com um monte de crente que quer ensinar as teorias desse livro, quando o que o mundo precisa é encontrar alguém que aceitou viver o que está aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor. Obrigado por tua bondade, obrigado por tua graça. Obrigado porque nessa era de sobrecargas, em que a humanidade vive uma enorme anarquia, não há governo para os corações, até a própria igreja, às vezes em nome do politicamente correto, esquece que dizer sim e não para a mesma coisa vem do diabo. E essa coisa do sim, sim e não, não, parece que está tão longe, Senhor. Esse comportamento político da igreja, que falta com a honestidade e a clareza, para com todos aqueles que entram nessas portas às vezes. Oh Deus, nos ajude a se sim, sim, e se não, não. Mas dizer sim e não para a mesma coisa, tentando agradar a quem não gosta dessa coisa, ao mesmo tempo que quer agradar a quem gosta desta coisa. E aí, lados opostos, acham que está tudo certo. Ah, Senhor, isso vem do maligno. Ajuda-nos a sermos honestos, porque a verdade é a única coisa abolicionista. Tudo mais é escravagista, tudo mais. Que a tua palavra, com todo o poder liberativo, com todo o poder libertacionista dela, encontre espaço na nossa alma,
e a gente viva a vida de uma maneira tão linda, que encontremos graça diante dos teus olhos. Louvado seja, Senhor, por toda a tua bondade. Louvado sejas, meu Pai, porque o amor lança fora o medo. As pessoas estão com medo de investirem a vida em outras pessoas. As pessoas estão com medo, Senhor, por causa da indiferença. Tenha misericórdia, cuida do nosso coração e faz com que seja encontrado dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado sejas, em nome de Jesus.